Os demônios conhecem a verdadeira identidade de Jesus. Vamos ver aqui na Bíblia, né, duas passagens que eu acho muito interessantes que falam um pouco sobre isso e como eu cheguei a essa conclusão, que é interessante, né? Porque ninguém fala sobre isso, né? Não sei nem como não arrancaram essas passagens da Bíblia, não sei como que deixaram essas passagens. Deixa eu encontrar aqui o primeiro trecho. É Marcos 3. Deixa eu achar aqui o livro de Marcos aqui. Achar aqui o livro de Marcos. Pera aí. Marcos 3. Olha que interessante, mano. Nessa Bíblia aqui, eles até colocaram o título aqui, velho. Tipo, Jesus e Beelzebub. Essa Bíblia aqui é a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. É uma Bíblia só com o Novo Testamento e os Salmos e os Provérbios. Ó, se liga nessa aqui, ó. Marcos 3, versículo 20 adiante. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Olha que interessante, né? Os parentes dele viam como algo muito anômalo estava acontecendo com ele, né? E se eles falam, ó, está fora de si, é porque em algum momento ele não esteve fora de si, ou seja, algo possuiu Jesus. Alguma coisa se manifestou nele, no qual ele saiu de um modo de ser e ficou online num outro modo de ser, como se ele fosse tivesse virado uma outra criatura, né? Interessantíssimo isso. Aí dando continuidade, ó. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebub. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Olha que interessante isso, né? Claro, poderia ser apenas uma conjectura deles, né? Mas, sei lá, mano, aquela galera ali tinha algum conhecimento, né, velho? Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa. Aí ele começa a falar, né? Tipo, que não faz sentido alguém do mesmo time jogar contra, tá ligado? Mas o trecho que eu queria mesmo ver aqui é um anterior a esse. Deixa eu achar aqui, pô. É... Aqui, ó. Jesus cura muitos à beira-mar. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumé, de outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus.
Agora, olha essa frase aqui. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Cara, isso é muito interessante porque Jesus ele queria manter um sigilo acerca da sua identidade, né? E, e bem interessante como que os espíritos imundos, né, ou seja, os demônios, conheciam Jesus, né? Porque eles se prostravam diante dele e gritavam: Você é o Filho de Deus. Agora pergunto eu: quando você se prostra a alguém ou a algo, é um sinal de reverência, né? É um movimento de que você reconhece ah, a majestade de alguém, né? Só que quando você se prostra, é diante do teu rei. Não faz sentido você se prostrar diante de um rei inimigo. A não ser que você seja um traidor, alguma coisa assim, né? Então, olha que interessante. Eles se prostravam diante de Jesus. E tu consegue imaginar isso? Os demônios prostrados diante de Jesus e exclamando: Você é o Filho de Deus. E Jesus falando: Ó, fica com o bico fechado. Não expõe pra ninguém, não. Sendo que naquela altura, ele já era, né? Presumo eu, ele já era conhecido lá como o Filho de Deus. Mas que Deus é esse? Jesus pede sigilo aos próprios demônios, que conhecem muito mais sobre ele do que qualquer discípulo, do que nós, do que qualquer um ali. Por quê? Cara, é uma peça de um quebra-cabeça muito importante, né? Aí depois os caras falando que ele expulsa os demônios a mando de Beelzebub, que é o príncipe dos demônios. Cara, isso é muito interessante. Aí a outra passagem que eu quero ver aqui, ó, é em Mateus. Mateus 8. Deixa eu encontrar aqui. Deixa eu encontrar aqui, Mateus 8, pera aí. É óbvio que na igreja nunca vão falar sobre isso, né? Eu não sei nem por que deixaram esses trechos aqui, mano. Não sei nem como que passou batido assim, velho. Ó, vamos ver aqui. Já encontrei o livro de Mateus. Ó, é Mateus 8, versículo 28, se eu não me engano. Mateus 8, versículo 28. Ó, se liga nessa daqui. A cura de dois endemoniados gadarenos. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos gadarenos, dois endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Você consegue imaginar uma cena dessa, velho? Os caras saíram dentre os túmulos, ou seja, estavam num tipo um cemitério. Jesus chega na cidade, aí dois endemoniados saem do cemitério. Olha que doideira. É, eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles que gritaram: O que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Olha que interessante, velho. Os caras reconhecem Jesus como filho de Deus. Ou seja, esses demônios, eles conhecem a real identidade de Jesus. Vai dando continuidade aqui.
Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: Se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Pois vão. E eles saindo entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou o despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Ridículo. Os caras foram pra dentro dos porcos e se suicidaram, sei lá o que aconteceu. E aí, mano, olha, imagina essa cena. Jesus chega lá na cidade. Aí dois endemoniados, né, sentem a presença dele, sei lá, mano, eles ficam sabendo. Aí saem do cemitério. Imagina uma cena dessa, tipo zumbi, mano. E aí começam a gritar com Jesus. E, tipo, eles saem, tipo, muito furiosos, velho. Tipo, com raiva que Jesus tá ali, tá ligado? Aí começam a gritar: Você é o filho de Deus, e o que que você vem fazer aqui? O que que você vem atormentar a gente antes do tempo? Ou seja, os caras sabem quem realmente é Jesus, mano. Olha que interessante isso. Eles sabem. Então Jesus e os demônios são conhecidos de longa data, mano. Até porque os demônios são anjos, né? Também. Só que o nó que deu na minha cabeça parece que é apenas a ponta de um nó gigantesco que eu não faço ideia da até onde vai isso. Porque pode ser que quando esses demônios falam que ele é o filho de Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Será que tá tudo invertido? Será que Jesus é ali da laia dos demônios e tudo mais? E Satanás é o Deus verdadeiro? Será que não tá tudo invertido, velho? O que que eu tô tirando de conclusão atualmente? É de que não existe certo e errado nessa história, em tudo nessa realidade aí, nesse universo que a gente está localizado. Nem bem e mal, não existe o bem e o mal, velho. E muito menos o herói e o vilão. O que eu percebo é que não dá pra confiar em ninguém, em nada. Alienígena, anjo, Deus, Jesus, em nada. Eu vejo duas forças combatendo entre si e cada uma dessas forças protegendo seu próprio interesse. Que sabe-se lá qual que é o interesse dessas forças. E tudo sendo uma grande ilusão e armadilha. Então, um pouco importa, velho. Qual time que Jesus está jogando, quem realmente é Satanás, está tudo invertido, pouco importa. Porque, na minha visão, não tem herói e vilão nessa história, não tem nem bem e mal, não tem certo e errado nessa história, sabe? O que existe são duas forças guerreando entre si, isso é nítido. E cada uma dessas forças defende seus próprios interesses de maneira até mesmo egoísta, muito egoísta. Mas o fato é que existem peças desse quebra-cabeça espalhadas por aí. E muitas dessas peças estão na Bíblia. Como é que até hoje ninguém, cara, como que ninguém percebeu isso, juntou esses pontos, né? Ou pode ter tido mais loucos que nem eu que tenham juntado esses pontos também, mas não vieram a público, né? Tipo, os demônios conhecem Jesus e se prostram diante dele. E quando você prostra, você tá em um ato de reverência, que geralmente é para o rei do seu próprio reino, não para o rei do inimigo. Imagina, você se ajoelhando e reverenciando um rei do reino inimigo. E os demônios fizeram isso com Jesus, dando a entender que eles são ali do mesmo reino. E vou ter que terminar por aqui o vídeo, porque só vai até 15 minutos.